nós vamos mentalizar os nossos amigos guardiões adentrando o nosso lar, nos fortalecendo, nos harmonizando. Nós vamos nesse instante, buscando a sintonia com o Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. E vamos nesse instante, sentindo esses irmãos nos levando até o Hospital Santa Cruz, para que possamos nos unir a todos os espíritos que estão estudando junto conosco, que possamos expandir o nosso cardíaco e que possamos expandir a nossa consciência. Muita luz, muita paz, e que nesta tarde tenhamos muita fraternidade, muita fé e muito amor no estudo da tarde. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 11, os cordões energéticos e a depressão por parasitismo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Nessa página, o que temos? Eu marquei, eu marquei os dois parágrafos seguidos. O primeiro começa assim: Ana está correta na ideia. Tá, pode falar. Ana está correta na ideia e desajustada na forma. Está fiel ao que de fato vem acontecendo. Há uma interpretação distorcida da realidade nos serviços socorristas do Grupo X. Entretanto, a forma que ela escolheu para resolver o assunto é causa geradora de mais tormento e conflito. Ana pretende convencer a todos de fora para dentro, por meio da artimanha da palavra, e criando perigosas articulações no grupo para atingir seus objetivos. Sabe que a determinação de Calixto e a fidelidade de Antonino ao dirigente serão duros obstáculos a transpor para chegar onde ela acredita que os trabalhos devam chegar. Aí reside Você a espera um raiz pouquinho, Leda, espera só um pouquinho. do... Neuzinha, você se achou? Achei, tá? Então tá. Obrigada. Sigo? Ou quer comentar isso daqui? Não, vai. Vai, segue, então. Aí reside a raiz de inúmeros conflitos nos conjuntos espirituais. Ninguém é convencido de fora para dentro. A formação de uma equipe demanda o heroísmo de se abrir mão dos pontos de vista, buscando consenso. Mas, na verdade, o que quase sempre tem acontecido é que uns ficam aguardando que os outros façam, enquanto cada um de nós continuamos a pensar como pensamos, sem a mínima disposição à renúncia. E aí, Ledinha? Então, eu vou comentar, vocês me dizem se está certo isso, tá? Eu penso assim, ela aqui diz que ela quer modificar o grupo de fora para dentro. Quer dizer que ela quer impor, não é? Se ela quer modificar de fora para dentro, ela quer impor a ideia dela, né? É isso mesmo? É isso aí. Então, e aí depois diz que ela vai, desse jeito, ela vai encontrar obstáculos, tal, não sei o quê. Aí, dessa forma que ela quer fazer, tem muito conflito, né? Porque ninguém quer abrir mão do ponto de vista pessoal, né? E ficar todo mundo esperando que o outro faça. É Isso. É que assim, fica esperando aquele que está à frente a fazer. E aí, aqui que ele fala, não há renúncia.
Porque aquele que não quer se modificar, ele cobra, mas ele fica na dele. Ele cobra, ele quer uma transformação, ele não quer aquilo. Ele não Sim. aceita aquela cobrança da Ana, mas ele também não faz nada. E aí fica esperando que os outros façam por ele, é isso? É isso aí. Entendi. Sim, eu marquei algumas partes nesses 2 parágrafos aí, né? Uhum. A primeira delas, e aí a gente precisa extrapolar isso do ambiente espírita, tá? Então, Tá. Ana está correta na ideia e desajustada na forma. Esse acho que é um dos maiores problemas que a gente tem de relacionamento, a forma como a gente coloca a nossa verdade, né? No caso, a Ana está certa, porque não existe aquela questão, o grupo não está preparado para trabalhar com lá, salvar os luciferianos, Dragões. é isso. Mas a forma como ela está agindo para que isso aconteça não está certo, né? O que ela está fazendo? Ela está tentando convencer todo mundo de fora para dentro. Então está utilizando de subterfúgios para o convencimento de que aquele trabalho não é bom, mas não está desenvolvendo o conhecimento das pessoas para elas entenderem o que precisa ser feito de melhor. Então fica, no final das contas, a opinião contra a opinião. E aí cada um vai defender a sua. Porque ela Aquela não explica, ela trabalho. só fala e não está explicando, é isso? Isso, e fica acusando somente, né? E isso é a Hum. pior coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? O que a gente precisa é chamar as pessoas para conversar a respeito do assunto para ver qual que é a melhor situação, né? Porque assim, eu acho que deve ser assim, sabe? De achar por achar, cada um acha uma coisa. Agora, estudar para saber o que é melhor é uma coisa diferente, né? O outro ponto que eu Você coloquei aqui, anotou? que eu peguei isso daqui é aquilo lá, né? Você está num grupo, não importa se seja espírita ou qualquer outro tipo de grupo, tá? E aí você não quer assumir a responsabilidade de fazer as coisas, né? E aí tem aquelas pessoas que se propõem a assumir a frente e dirigir tudo, né? Só que essas pessoas têm as ideias dela e você tem as suas. O que começa a acontecer a partir daí? Já começa a acontecer uma divisão. Por quê? Porque se a pessoa fala para fazer de determinada forma e você não faz, você está colocando a perder o trabalho, né? Da mesma forma, acontece quando você está querendo impor a sua vontade a uma pessoa. Vamos supor, uma pessoa está pedindo, tá com algum problema e está precisando de ajuda, né? Aí você fala assim, não, você tem que fazer assim, assado, cozido, recheado, e a pessoa não faz. E você fica forçando, 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 até a pessoa vai e faz da forma como você está falando. Ela está fazendo de uma forma que vai surtir um bom resultado? Ela tá fazendo de dentro para fora ou de fora para dentro? Tá fazendo de fora para dentro. De fora para Ela está dentro. fazendo por obrigação, né? E quando a gente vem para o lado espírita, quando a pessoa faz por obrigação, porque alguém está falando que ela tem que fazer, a gente sabe que não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Tá fechada. Isso aí. Ela tá fechada. Tudo bem, Leda? Aqui? Tudo bem. Tudo bem. Ó, com relação a isso que eu falei, no próximo parágrafo, a última frase diz bem isso, ó. Grupo algum será convencido daquilo que não consegue ou não tem base para acreditar. Então, Isso. vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que está passando por necessidade e a gente fala assim, puxa vida, o pingo de luz seria uma coisa legal para essa pessoa, né? Porque o que a gente conversa lá vai ajudar. E aí você fica forçando, vai, não, porque assim, olha, a gente fala de psicologia, a gente fala de um monte de coisa, mas a pessoa não está preparada para aceitar ou para entender aquilo que você está falando, sabe? Ela vai vir uma ou duas vezes
sabe? Depois, Depois não vai mais te escutar de nada. Tudo aquilo que você podia fazer para ajudar ela não vai funcionar mais porque ela está fechada àquilo que você está falando, né? entendi. É isso. Algo No, mais? no parágrafo seguinte, eu Hum. não marquei. Tem uma frase que diz assim: olha, não o diálogo que se assenta em pontos doutrinários, mas aquele no qual, sob a luz meridiana do Evangelho aplicado, nos colocamos com todas as nossas particularidades, tornando possível analisar o lado oculto de nossas relações. O que é luz meridiana do Evangelho aplicado? Como sempre, tem faltado a arte do diálogo, da discussão cristalina. Na realidade, a luz meridiana do Evangelho é o seguinte: a gente vai conversar, vai ter as discussões com o Evangelho nos dando suporte. Nos dando Como base. guia. Como É, guia. como guia. Como Isso. base. Então, assim, Jesus falava como? Ele não falava do respeito, do amor, né, da fraternidade. Se precisar ceder, ceda, não afete o seu irmão. Essa é a luz. Se você vê que esse trabalho vai dar errado, por sua causa, sai você. Mas não deixe que o trabalho seja afetado por você. Porque se houver o quê? As pessoas se degladiando, não há trabalho. Há o quê? Uma Conflito. discussão, uma desavença, um duelo. É. Então, se você não está bem, sai você. Mas no caso aqui, o que a Valéria falou é o seguinte, né? A aplicação do que a Valéria falou então, o Evangelho fala de fraternidade, então nas discussões você tem que usar de fraternidade. O Evangelho fala de amor, então nas suas discussões tem que ter amor. Por isso que ele é a luz do Evangelho, tá? E assim, ó, uma das coisas que Jesus tinha ali à frente dele um grupo complicado, os apóstolos eram complicados, cada um era de uma forma, mas ele buscava o melhor de cada um. Então, se a gente tiver isso dentro, agora, se a gente for pro cutuco, gente, ou então se a gente achar que todo mundo que está falando está cutucando, Não a vai dar gente vai se certo. perder. Então, é por isso que a gente, assim, num grupo, é necessário prestar atenção, não ter sarcasmo, não ter cutuco, não aumentar a voz, prestar atenção nisso tudo. Porque se você não está bem, né, chegar e falar assim, ó, não estou bem. E tá tudo certo. Sabe? Ó, te dei uma resposta travada, mas ó, eu não estou bem. Me perdoa e sai. Agora, ficar nisso, a gente põe tudo a perder. O grupo vai embora. A gente perde os elos que nos fortalece. E uma vez perdido, é difícil de reconstituir. Vamos lá, o que mais? Eu tinha marcado, mas só agrafei a última. Logo depois que a Leda leu, por que nossa irmã não convocou o grupo? Pá, o último parágrafo. O diálogo, quando alcançado em clima de disponibilidade para novas ideias, permite acordos, posturas novas e alternativas para solucionar os desafios. Então é isso, né? Precisa ver o diálogo, né? Quando só impõe, e como aqui em cima está falando, outros não querem, como se diz, não quero saber, eu vou continuar pensando assim. Então, acaba criando aquela atmosfera que não é propícia para o trabalho. Agora, quando tem um diálogo, troca-se ideias, aí vem essas posturas novas, e pode começar realmente a vencer os desafios que tem, né? Só espera um pouquinho, Cecé, para você complementar. Que nem as pessoas brincam, ri bastante quando eu falo assim, ó, Sérgio, eu não concordo. E ele falou assim, poxa, eu não concordo. A gente tem opiniões diferentes, a gente tem visões diferentes. Eu vejo mais mediunicamente.
ele vê num sentido de evangelização. Então, muitas vezes a gente não bate, mas a gente não duela. Não, vocês estão trocando Bom, informações e vai ideias juntando uma para com um a outra, consenso formando daquilo que a uma gente ideia. está conversando. Ah, Aí E é chega esse, num consenso. e isso esse é o aí. diálogo, entendeu? Esse é o diálogo. Cada um Ó, expõe o seu ponto de vista e a gente chega num lugar comum, né? isso. Você falou, sem duelar, sem querer É, impor a sua sem ideia. agressão, sem Sem agressão. agressão. Por quê? Porque é nesse sentido, o diálogo é extremamente importante. Só no espiritismo, no catolicismo, Não, dentro de não, casa, em qualquer dentro de lugar. Casa, casa, né? Em todos os lugares, né? Para que a gente consiga, né, caminhar nessa evolução, né? A gente precisa desse diálogo. Pode complementar, por favor. Mas acho que a parte mais importante aí é o diálogo com disponibilidade para novas ideias. Novas ideias. isso. Porque se você não tiver aberto a receber novas ideias, o Também não diálogo vai adianta. ser inútil, né? Aí não tem diálogo. É. E eu vejo que dentro da casa espírita, aí eu vou trazer para o espiritismo. Muitas vezes a gente fica estagnado. A gente não quer dar outro passo, né? A gente foi muito chamada em 2020, quando a gente tinha toda a nossa construção, só trabalhamos dentro de casa, não damos um passe, não fazemos isso, não fazemos aquilo, aquilo outro. E a gente foi chamado a tirar essa ruína, construir, trazer uma outra base, se mexer, né? E trazer tudo isso. Então, assim, aqueles que não andaram se mantiveram. Estão errados? Não, só não quiseram andar. A gente deu um passo, a gente está certo? A gente vai saber depois. Mas a gente está tentando se transformar, tá? A gente está tentando, mesmo assim, com 20, 25, 30 anos de trabalho nas costas, né? Daquela forma que era, né? A gente saiu da zona de conforto e a gente foi, né? Então, vamos ver. Mas a resposta a gente só vai ter depois. A gente não vai ter agora. A gente não vai ter agora. Essa resposta nós não teremos agora. Algo mais nessa página? Eu anotei isso daqui, ó. Armadilha expressou novamente o mesmo cavaleiro. É sobre este assunto a minha segunda pergunta. Aquelas espirais que ontem presenciamos são iniciativas da semicivilização? A espiral que envolveu Ana é um recurso de magia realizada por parte de vampiros experientes. Sobem do subsolo em direção aos alvos sem que vejamos seus autores e que se encontram nas profundezas. O espírito não precisa estar do teu lado Para fazer. fazer. Eles utilizam, né? Aí você fala, ali só foi por causa de Ana. Não, a gente sabe que a gente vive esse momento muito intensamente, né? Então a gente já sabe que assim, e o que faz os vampiros? É aquilo que a gente assistia nos filmes antigamente. Eu assistia não, porque eu não assisti. Eu sempre tive 3 pés atrás. Eles vão te gerar energia. Eles vão sugar toda essa energia. E aí eles vieram sugar a energia da Ana mesmo, né? Para desestabilizar ela por completo. Aqui fala, né, das bocas. As bocas que alguns de vocês puderam perceber aos pés de Ana são entidades oportunistas, enviadas pelos vampiros para sugar a energia da dirigente. Não iam ler os parágrafos acima? Não? Não? Então tá certo. Eu acho que deve ler esse Não, parágrafo. como você falou, um controle exercido à distância por criaturas muito poderosas. Com isso, torna nossa tarefa de auxílio um tanto mais complexa.
O grupo X, a partir de hoje, em razão da postura de nossos irmãos, candidata-se a ser sitiado, ou seja, ser tomado por forças inferiores, como muitos grupos já se encontram. Então, toda essa desavença, essa falta de diálogo, de serenidade, de tudo, são portas abertas para acontecer isso. São. E aí onde que a gente fala? Quem abriu as portas? Fomos cada um que foi agindo de uma forma como Sim. achava que tinha que achar. É que fazer. É aquela coisa do ego. Pensou mais em si do que no todo, né? E quando a gente coloca o trabalho por Jesus em primeiro lugar, você deixa de ser o principal. O principal é Jesus e não eu. E aí, assim, era uma das coisas que eu sempre perguntava para as pessoas quando eu dava curso de médios presencial. O porquê que você quer ser médio? O porquê que você quer trabalhar na casa espírita? E é algo que eu fico. O porquê que você quer trabalhar? Porque você tem que trabalhar por trabalhar, porque aí a gente vai bater de frente. Bater de frente não comigo, vai bater de frente os egos, vão começar. Agora, se você trabalha por Jesus, é muito mais fácil de ceder. Porque você vê, sou eu que estou errando, então eu saio. Eu dou o passo para trás. Eu dou o passo para trás. Eu vejo assim. E vocês? Também, Sim. também. Aí as bocas já foi lida, né? Já Isso. foi entendidas, já foi entendido? Sim. Já, já. Eu marquei todos esses pequenos parágrafos aqui, porque está É, falando referente a o esses Jerônimo, vampiros, né? Jerônimo Pode sabe ler. bem dos episódios culposos de Ana e os explora com veemência, fortalecendo a descrença, enfraquecendo os ideais nobres da companheira. O feiticeiro Jerônimo pertence ao Vale da Mentira, cujos serviços são associados aos dragões do Vale do Poder. A isso se referia Stefan em suas preocupações sobre quem viria depois dele. Cada semana que passa, na medida em que os irmãos do Grupo X engrossam os conflitos, mais capacidade de ação é oferecida aos adversários da tarefa. Então, quanto mais continua no embate, cada um no seu ego, cada um querendo impor sua ideia, mais eles vão tomando conta, mais força eles têm para mais o poder. grupo fica enfraquecido, né? Uhum. E mais eles vão se E como diz fortalecendo. aqui, eles são bem. Vamos falar que eles têm são bastante experientes, são bastante sábios, né, no caso, para usar essa fraqueza, tirar essa coisa que está ali. A Ana, naquele ego, naquela coisa, ela poderia chamar todo mundo, ó, vamos conversar, vamos, o que cada um vai pensa, vamos verificar o que está acontecendo. Não, ela só quis, já culpou Ela fez de uma reunião, animismo, um monte de é, é, coisa, né? Então, ela fez uma reunião com mais duas, né? Mas que era fora da casa, fora da para casa. poder já vir com força em cima, né? Agora, assim, ó, a gente analisa novamente vamos dizer assim, os personagens. Volto a dizer, o quanto temos de Ana, o quanto temos de Calista e o quanto Antonino, temos de Antonino. Segundo, deu para perceber como eles agem? Eles querem, quando existe isso, o que quebra? Qual é a primeira quebra na casa? Tudo bem, vai, é o ego, mas o ego é nosso, é individual, não é em grupo, não é coletivo. O que quebra a primeira coisa? Fraternidade entre eles. A corrente. quebra A toda a fraternidade. energia, toda a fraternidade, todo o verdadeiro
sentido da casa espírita, né? O tratar, o acolher aqueles que necessitam. É. Quebra Então, a sintonia, a primeira coisa a ser quebrada é a fé. né? A fé no trabalho. Eu vou lá fazer o quê? Eu não quero fazer aquilo. Aí vem a fraternidade, vem os outros. Mas a primeira coisa a ser quebrada é a fé. Eles promovem a Lembra descrença, né? a fé no ser humano, Uhum. a fé naquilo que o outro diz, a fé naquilo que está escrito, naquilo que Jesus disse. Como que eu posso ser bom? Como que eu posso ter amorosidade com alguém me atacando? Eu não quero fazer aquilo. É a primeira coisa que é abalada. Aí vem a fraternidade, vem a É. convivência, vem tudo Gera, aquilo. gera uma dúvida, é isso. Um A começa a... fé. É, Então, sabe por que eu falo a fé? Porque ontem o Veludo falou sobre isso. Falou muito. eu vi. Quebra da fé é a quebra da casa. Por quê? Porque eu começo a colocar pontinhos. Eu Aí vem uma opção começo. de coisa. A dúvida, vem a falta de fraternidade, coleguismo, tudo. Vai vir tudo Ó, depois da fé. vamos lá. O que que a Maria Amélia sempre coloca na nossa mão direita? A semente Semente. da fé, A fé, a semente do grão de mostarda. da fé. Se tivermos fé em nós, se tivermos fé, a gente passa. Se não tivermos, a gente fica. É a fé. Então, a primeira coisa que vai ruir, que acontece, é a fé. E aí, se eu não tenho fé, eu não consigo ver as outras coisas. Hum, É tão simples, mas ao mesmo tempo, a gente não consegue enxergar. Quando a gente vê, a gente está envolvido. Já está envolvido. É verdade. Né? Estudando essa parte, né, porque é aquilo que eu falei para vocês ontem, a gente vai precisar estudar bastante, é nesse sentido. Maria Amélia sempre nos fala a mesma coisa. Se ela vem nos dar uma mensagem, através seja de quem for, ela sempre nos entrega a semente do grão de mostarda. Sempre mantenham a fé, se reestruturem, se fortaleçam na fé. Hum. E a gente não, a gente sempre vai buscar outros atalhos. É, A gente Mas é vai no... verdade, realmente. é. Eu queria fazer uma observação aqui nesse ponto que a gente não pode deixar desapercebido, tá? Quando ele fala, quando a gente fala que as pessoas precisam fazer a parte dela para na assistência espiritual, é a expressão do que está aqui. A isso se referia Stefan em suas preocupações sobre quem viria depois. Se o grupo não mudar, eles podem tirar a quantidade de espíritos que eles quiserem. Sempre vai vir um outro para continuar. Então, se a gente não fizer a nossa parte na assistência espiritual, né, o assistido não fizer a própria parte na assistência espiritual, os trabalhadores, os médiuns podem fazer o que for. Tirar espírito, né? Tirar, que eu quero Eles dizer, voltam. adicionar espírito, Eles voltam. dar energia, fazer limpeza na casa. Se a pessoa não mudar, na semana seguinte vai estar tudo lá de novo. E aí, no caso, o Stefan foi levado, né, para o hospital, e aí veio o Jerônimo, que continuou assediando todo o grupo. Né? Então, que a gente possa, que isso sirva para nós compreendermos a importância de qualquer lugar, de qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer desafio que a gente está enfrentando, a gente fazer a nossa parte no sentido de transformação, porque senão esse desafio vai voltar várias vezes. Não como punição, mas como uma ferramenta que tem a providência divina
de nos ensinar o que nós devemos fazer, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei, não tinha analisado dessa forma. Sim. E é uma verdade, né? É. E isso acontece. Quantas e quantas vezes a gente vai, a gente faz tudo que é necessário, as equipes. Gente, não, as equipes trabalham, Fazem. fazem e tal. Aí, assim, virou a esquina, começa tudo de novo. Trabalho de desobsessão tem que a gente passa várias semanas com a pessoa fazendo desobsessão né? E aí cada semana vem um espírito diferente. O que significa? Que aquele que a gente direcionou numa semana já achou o caminho dele, aí vem outro. Ah, então o trabalho é inútil? Não, não é inútil. Nós estamos ajudando um monte de espíritos do plano espiritual. Mas a pessoa que nos procurou continua na mesma, porque ela não busca a transformação. É como falava Jesus, né? Vai no peques mais. É isso aí. Não olha para A trás. fé não olha para trás, não faz mais a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus. Não olha para trás, olha para frente, olha para frente, olha para frente. Letreiro da frente, letreiro da frente. Né? Mas é assim, faz pensar, faz pensar, faz pensar. Fora que quem trabalha em desobsessão também sabe uma coisa. Muitas vezes a gente vai conversar com o mesmo espírito durante 4, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, até que a gente consiga que o irmão ande, Grande. o que está encarnado. Hum. Porque a gente tira numa semana, aí ele vai lá e busca o irmão de novo. Aí a gente tira a segunda semana, ele vai lá e busca o irmão de novo. E assim, São os cordões são os que a cordões, gente vai estudar mais para frente. É. É. As né? ligações, né? Os cordões. As ligações. E aí você fala assim, o que a gente faz com o encarnado? A gente amarra, né? Põe uma mordaça. Não A vai gente bota adiantar. uma mordaça. Não. Deixa Ou ser. então põe um sininho cada vez que ele erra. Aí ele acorda. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes, Não é conversando fácil, com né? espiritualidade, eu sempre pergunto, não dá para colocar um aparelho no espírito para desencarnar? Eu pergunto, não dá para colocar? Coitado, ele não está aguentando mais, né? Bom, É o que a gente pode fazer, porque no encarnado a gente não pode, a gente não vai poder amordaçar, a gente não É. vai poder discutir, a gente não tem como discutir, porque senão vai viver brigando. nós paramos em. Está claro, Antero?